Olá, pessoal, pessoal entrando aqui. Dayana, minha irmã, boa tarde, que bom te ter aqui. Sinara, Tassi, pessoal entrando, boa tarde. Eu sou a Daniela Rosa, estou falando aqui do Espaço Sankofa e vou fazer agora uma conversa com a equipe do grupo Renascer em Casa, que atende partos domiciliares aqui na região de Alfenas e também no interior de São Paulo. São duas profissionais, eu conversarei com as duas a respeito da atenção ao parto domiciliar. Eu decidi fazer essa conversa, né? Achei que seria bem-vindo fazer uma conversa sobre esse assunto. Primeiro que já está na nossa lista, Fernanda entrando agora, bem-vinda. Já estava na nossa lista de assuntos a tratar no grupo de gestantes aqui de Alfenas, que é um grupo que eu retomei agora, recentemente, em parceria com o Gaia Espaço Holístico. Hoje, inclusive, seria o nosso encontro presencial, que obviamente nós não faremos por conta de todo o contexto que nós estamos vivendo. Então, optamos por trazer esse tema aqui para essa live, essa conversa, principalmente porque ao longo das últimas semanas, pessoal da Biomi, obrigada, assisti vocês ontem, muito bom tê-las aqui. Ao longo dessas últimas semanas, inclusive eu li uma matéria que saiu na revista Crescer, as pessoas começaram a falar um pouco da questão do parto domiciliar, mas nos pareceu muito importante e fundamental pensar nessa escolha de uma forma ainda muito ancorada nos mesmos princípios em que a gente pensa numa escolha para parto domiciliar fora de um contexto de pandemia, né? Que é não acionar essa escolha pura e simplesmente porque estamos nesse contexto. Então, essa live é para trazer um pouquinho esse debate, mas é também para falar com aquelas mulheres que lá atrás, que antes de tudo isso, já tinham pensado, já tinham manifestado esse desejo de ter um parto domiciliar. Então, eu tenho muita alegria já de convidar aqui para a nossa conversa a Fernanda. A Fernanda Evaristo está chegando. Eu peço que ela se apresente e daqui a pouquinho falaremos com a Sinara, que é a outra profissional da equipe. Boa tarde, Fernanda. Peraí, deixa eu inverter aqui. Olá, boa Boa tarde. tarde. Que honra, que alegria ter você aqui. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, amor. É sempre um Eu que agradeço. prazer. Eu que agradeço. Fernanda é parceira, sabe? Fernanda e Sinara, daquelas que quando uma mulher me procura e fala assim, Dani, mas é possível ter um parto domiciliar em Alfenas? Eu falo, peraí, passo o telefone, passo o contato delas. Eu que agradeço muito pela sua presença. E aí, estou Gratidão. passando a bola para você, pedir para você se apresentar um pouquinho e aí iniciar falando um pouco dos critérios, do trabalho que vocês desenvolvem, de repente contar um pouquinho a história, que eu acho maravilhosa, essa história do encontro de vocês. Depois a Sinara fala um pouquinho também, tá bom? Então, vamos lá. Boa tarde para todas. É uma honra estar aqui. Nosso desejo de coração é estarmos presentes, né, Dani? É, Abraçando, beijando e é. trocando energia. A gente gosta tanto. Mas o momento não pede isso, então vamos aproveitar os nossos recursos, né? Que a gente tem bastante recursos e vamos nos manter vinculadas através desses recursos. Bom, eu sou Fernanda Evaristo, de formação eu sou enfermeira especializada em obstetrícia. Estou na área da enfermagem há 20 anos, né? Porque eu tenho nível técnico e tudo mais. Mais precisamente na obstetrícia há 13, né? E atuei por 10 anos numa maternidade convencional e atendi muitos partos, né? Da forma como eram os protocolos internos da instituição, mas, porém, o meu olhar foi desviando para um outro lado, né? Que é o mais humano, o mais natural, o mais respeitoso, né?
E a gente acredita muito que cada família tem a sua singularidade, né? A gente brinca muito que esses protocolos técnicos de ambiente hospitalar, eles são muito fechados e as pessoas são muito individuais, né? São muito singulares. E cada um tem uma cultura diferente, cada um tem um hábito diferente, cada um tem um pensamento diferente. E isso faz a gente refletir, né? Como a assistência, ela fecha isso para um protocolo único dentro do ambiente hospitalar. E daí surgiu o desejo de a gente começar a caminhar por outros caminhos e a gente foi pro pensamento de começar a atender esses pacientes de uma outra forma. O meu destino se cruzou com a Sinara, num momento muito especial da vida dela, quando ela era gestante. Sinara e eu fizemos curso de doula pelo Despertar do Parto, mas nós não atuamos como, né? Foi um caminho que a gente encontrou novas estratégias de humanizar nossa assistência apenas. Ali a gente adquiriu muita habilidade, muito conhecimento para ser mais humana, né? Coisas que a gente vai se perdendo na assistência tradicional hospitalar. A gente fica muito engessada dentro do ambiente hospitalar e a gente vai perdendo, né? O toque, o abraço, né? A Uhum. sutileza, tudo. Então a gente buscou isso através desse curso. Ele somou muito para a gente. Ele foi que nos uniu, né? A Sinara desejou viver um parto domiciliar na pele para poder saber de profundidade desse universo, né, da assistência domiciliar. E na sua gestação ela me buscou através de uma amiga em comum que a gente tinha, que era a Gabi Isidoro. Um beijo para ela que uniu meu destino com a Sinara. E a gente tinha essa amizade em comum. E aí, de repente, a Sinara me chama e fala: Você faz o meu parto em casa? Eu quero ter meu bebê em casa. E aí a gente começou a planejar, porque a gente vai falar aqui hoje que parto tem que ser planejado, né? Não pode ser um parto acidental, né? Algo assim, sem um plano perfeito para ser executado. E aí, por fim, a Sinara acabou optando em chamar uma equipe já especializada, que já tinha todo o suporte para atendê-la. E eu fiquei como um apoio, né? Como uma voluntária nesse processo e aprendendo todo o caminho, né? Ela aprendeu na pele como gestante e eu fui aprendendo como profissional. E no mesmo momento, a minha outra amiga, Dani Greg, que é FIS, especializada em saúde da mulher também, a nossa parceira aqui em Mococa, a Dani também era gestante e também ia parir em casa, né? Então, assim, 2018 foi o ano que nos guiou, que nos uniu, né? Nesse momento eu já tinha me desligado da instituição, eu estava na área da docência, né? Porque eu sou docente também. E estudo no UFSCar como aluno especial, busco me especializar, porque a gente tem que sempre estar estudando. Então, nesse momento, eu já estava buscando esses caminhos e, por fim, eu não estive presente, de corpo presente no parto da Sinara, mas eu estive com a Dani aqui em Mococa, né? E foi a equipe linda do Florescer Bom Parto, que atendeu as duas. Então, foi uma vivência incrível. E a partir daí a gente começou a ter as nossas pacientes, né? A gente se fundiu como equipe, eu e Sinara. E aí, então, a gente começou a atender as nossas pacientes. É uma honra de te conhecer. E estamos no nosso segundo ano de atuação como Renascer em Casa, atendendo mulheres maravilhosas, casais maravilhosos que vêm em busca dessa assistência diferenciada, né? Mas como você diz, tem que ser casais eleitos, né? Eles têm que passar por uma triagem bem feita, bem apurada. Não são todas as mulheres que são, né, privilegiadas, contempladas de parir em casa. A gente tem que fazer um rastreamento e a gente tem que fazer uma classificação de forma perfeita para que nada dê errado. Então, as mulheres que vão ser assistidas num parto domiciliar têm que ser mulheres de baixo risco, de risco habitual, que a gente costuma falar, e mulheres que desejam realmente parir, né? A gente fala que elas têm que desejar
do fundo da alma e do coração que esse bebê venha de forma natural e no seu lar, né? A gente acredita muito que o cenário atual, que está deixando a gente bem preocupado, não seja um caminho de fuga dessas mulheres, dessas gestantes, né? Não pode ser, porque é necessário mais que isso, que motive essa mulher a querer ficar em casa e dar à luz ao seu filho em casa. Tem que ter motivos maiores do que o vírus, né? É isso, Dani. Uhum. É muito bacana. É muito bacana você tocar nesse assunto, porque o parto domiciliar ele tende a ser olhado, né, de uma forma, às vezes, um tanto quanto preconceituosa. Eu brinco que toda vez eu passei por um parto domiciliar, né, do meu filho mais novo, já há um pouco mais de 6 anos, e às vezes, né, quando a gente relata que teve um parto domiciliar, eu tenho a impressão que abre uma caixinha na cabeça das pessoas, elas imaginam assim, a gente parindo na beira do lago de Furnas, abraçado numa árvore, ou algo assim, né? Como se fosse algo completamente despreparado. A gente está falando de parto domiciliar, obviamente, no contexto urbano, né? A gente está falando da parteria urbana, e a gente está falando de uma escolha que é exatamente esse o grande ganho, né? De estar com uma equipe tão experiente, e tão sensível para esse olhar. Que é uma escolha que é feita de uma forma com um cuidado técnico muito apurado. Então, a Fernanda traz aqui, né? Primeiro critério, tem que ser gestante de risco habitual ou baixo risco. Fala um pouquinho mais sobre o que agrega risco a uma gestação, né? Quando é que isso muda? Quando que uma mulher... Porque não existe gestação sem risco, não há gestação zero risco, daí a gente usa a expressão risco habitual ou baixo risco. Mas o que agrega risco e torna uma mulher não elegível para o parto domiciliar? E o que é que eu preciso em termos de apoio, né? Porque o parto ele é planejado em domicílio, mas eu preciso ter uma distância em relação a um serviço hospitalar, né? Uma maternidade. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor, Fernanda. Tá bom. Amor, primeiro, a gestante, ela não pode ter nenhuma doença prévia dela, né? Então, uma mulher saudável antes mesmo de engravidar, né? Aquela mulher que gozava saúde, que não tem nenhum problema de saúde, nenhuma doença prévia, aquela mulher saudável. E aí, com a gestação, ela tem que permanecer nesse ciclo de saúde, né? Nós sabemos, assim como você falou, que nenhuma gestação ela foge dos riscos, né? O momento que a mulher está gestante, ela já traz uma condição especial de saúde dela, porque mexe muito com o organismo da mulher e a mulher fica muito susceptível para que aconteça eventos, né? Tanto que a mulher ela é classificada nessa pandemia que a gente está tendo como uma pessoa de risco, porque ela está numa situação diferenciada por carregar alguém dentro do ventre. Então a imunidade dela está mexida, né? Tem um monte de processo acontecendo ali naquele corpo. Mas até então isso está super tranquilo e a mulher estando saudável, está tudo bem. A mulher ela não pode desenvolver uma diabetes gestacional, né, na gestação, uma hipertensão gestacional, né? Ela não pode ter nenhuma situação de doença instalada na gestação, né? A níveis de clínico, tem níveis placentários, que talvez a gente pode ter uma placenta prévia, né? Anomalias do bebê, essa mulher também não pode ser contemplada para parir em casa, né? O bebê também tem que estar saudável, não é só a mãe. E um bebê que passou por uma gravidez num desenvolvimento normal, que não foi detectado nenhuma alteração nessa gestação, e que tenha tudo, a gente brinca que tem que estar tudo redondinho, né? Mãe, bebê, placenta. E se não for diagnosticado e detectado nada durante o pré-natal clínico lá do obstetra dela, né, que ela faz o segmento, a gente faz um rastreio, a gente busca os exames, a gente busca o pré-natal, a gente dá uma investigada. Geralmente, quando tem algo já instalado, a gente espera que o pré-natal tenha essa capacidade de fazer a detecção, né?
Então, assim, associando a esse pré-natal saudável e com a nossa avaliação, ela vai ser contemplada para dar à luz no domicílio, né? Então, é isso. Ela tem que estar ela tem que estar saudável e a gestação tem que estar saudável, né? E lembrando que a gestação ela traz consigo o bebê, né? A placenta. Então, tem que ser um conjunto de elementos que contemplem e essa mulher pode ir parir em casa, né? Nada que fuja do normal. E a posição também, né? A gente ontem acompanhou a live da Maíra e foi falado não sei se foi a dela ou uma outra live, que foi falado de parto pélvico, né? O parto pélvico ele pode ser natural, sim, mas a gente recomenda, eu acho que cada equipe tem o seu perfil, né? Eu acredito muito que cada equipe sabe até onde pode ir, né? Na nossa opinião, renascer em casa, acredita que os bebês pélvicos deveriam nascer no hospital, né? Porque provavelmente o bebê possa vir precisar de um suporte maior né? Depois do nascimento, então para a gente já não é uma mulher que seria eleita. Talvez tenha equipes que atendem, né? Não só no Brasil como no mundo. Nós ainda, por enquanto, não. E Sim, é sim, isso, amor, né? perfeito. Além disso, e aí a gente está pensando aqui no plano para um parto domiciliar, então reforçando, planejado, com uma mulher que tem um perfil elegível para esse tipo de parto, né? Com uma Isso, mulher que isso. tenha uma motivação que seja anterior ao temor de ir para um ambiente hospitalar hoje em dia, isso é fundamental. E queria falar um pouquinho em relação ao plano B, porque aí o parto domiciliar é plano A, né? Mas é importante, talvez, lembrar, e a Fernanda vai me corrigindo aqui, na medida que eu falhar, que para um parto, para uma gestação ser considerada de baixo risco, risco habitual, ela ainda está sendo lida até o final dela e até durante o trabalho de parto. Quer dizer, um cenário do nascimento ele pode mudar ali. Né? Naquele momento pode haver alguma intercorrência, alguma coisa que tira a mulher da condição de risco habitual e torna necessário um suporte hospitalar, né? Um suporte hospitalar ou algum procedimento que não pode ser realizado em casa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Um pouquinho do plano B. Quer dizer, toda vez que eu acionei aqui o plano A como um parto em casa, o que eu preciso garantir em termos de plano B? Distância de hospital, aquela coisa, né? Uma vez a gente ouve muito, mas a Gisele Bündchen teve parto em casa porque tinha uma ambulância UTI parada na porta. Gente, mentira, é fake news, tá bom? Não Mentira. existe essa de que parou uma ambulância na porta para parir em casa. Inclusive, a Maíra ontem fez uma fala muito bacana, Maíra Soligo, que é uma parteira e que é uma profissional que a gente acompanha muito, né? Ela fez uma fala que mesmo os países que têm o parto domiciliar como uma prática ligada à assistência ao parto, né, ligada a toda a assistência e o sistema de saúde do país dá suporte para um parto domiciliar, como é o caso da Holanda, ainda assim não vai haver uma ambulância parada na porta. Né? Mas a gente tem outros cuidados em termos de plano B. Fala um pouquinho disso, por favor. O plano B, ele faz parte do planejamento do parto domiciliar, né? Quando nós vamos planejar esse parto, essa mulher ela já tem que estar definido quem vai ser a equipe que vai assistir, onde vai ser a maternidade de referência dela, se nós precisarmos estar fazendo essa transferência, e como vai ser, né? A gente faz todo o planejamento. Tem família que opta em manter o médico do pré-natal e vai acionar ele se precisar, né? Tem família que opta em ir para o plantão, porque a gente sabe que nas grandes maternidades, na grande maioria das maternidades, a gente tem plantonista, né? Obstetra, anestesista e pediatra. Tem equipe completa de plantão 24 horas. Aí depende do desejo do casal. Se o casal ele vai deixar aquele médico do pré-natal, que já é o vínculo deles, ou vai usar o plantão.
É esperado que essa maternidade fique ao menos 30 minutos da casa dessa mulher, né? Porque a gente pode ter transferência por condições maternas ainda durante o trabalho de parto, né? Igual você falou, o trabalho de parto ele é muito dinâmico e ele pode mudar de um parto de risco habitual e partir para um alto risco, sim, né? Se for detectado. Então, durante o trabalho de parto, vai ter uma transferência que vai ser desejo dessa mulher, que ela desistiu, ela abortou, não quer mais, e ela vai ser respeitada, né? E a gente pode fazer a transferência por indicação da equipe, né? Que a equipe sentiu que há alguma distócia, que há necessidade de intervenção médica e que essa mulher ela necessita de transferência. Então, a gente vai ter duas condições durante o trabalho de parto. Ou que a mulher deseje, lembrando que a gente atende gestantes de 37 a 42 semanas, né, no domicílio. Então, ela vai estar dentro do período de data, né? Um período de data, o bebê maduro, né? Uma gestação de término já, termo. Mas a qualquer momento, se a equipe notar que há algo diferente, né? O que pode ser esse algo diferente? Condições maternas ou fetais, né? Então, a equipe, ela tem essa capacitação, né? A gente tem esse conhecimento técnico, né? Os nossos estudos, tudo a gente volta para esse olhar de fazer uma detecção precoce para estar fazendo uma transferência segura, né? Porque eu tenho um amigo pediatra muito querido aqui em Mococa que ele fala que o melhor lugar para transportar bebê é dentro do útero da mulher, né? Se nós tivermos que transferir uma gestante, que seja um bebezinho ali dentro do útero em segurança, né? Então, a gente espera que, se precisar de uma transferência, de uma remoção, que seja tranquilo, que seja uma transferência tranquila, sem pavor, sem agitação, né? Seja qual for o motivo, se for por desejo materno ou se for por indicação da equipe. Então, é esperado que essa maternidade fica pelo menos uns 30 minutos da casa dessa mulher e a gente aciona, né, o transporte, o trânsito. Tá ouvindo bem? Sim, tô sim. Tá. Aqui tá. A gente aciona o transporte do município e aí a ambulância entra em ação para a gente fazer a transferência, né? Mas, assim, a gente sabe que a taxa de transferência é baixa. Ontem a gente teve essa oportunidade de ver que os estudos que mostram no Brasil e no mundo, a maioria das transferências são mais realizadas por conta do desejo mesmo da mulher. Porque essa mulher que está vivendo uma gestação saudável, um trabalho de parto saudável, provavelmente ela vai parir um bebê saudável, né? E a taxa de transferência também dos bebês após o nascimento também é muito baixa. Existe, mas é baixa. Então, não tem ambulância na porta da casa, não vai ter para ninguém, né? Não sei se todo mundo sabe, mas ambulância é caríssimo, né? Você bancar uma ambulância na porta da sua casa, a ambulância ela é paga por hora, né? Então, a gente tem trabalhos de parto que duram 20 horas, 30 horas. Então, isso aí é surreal, não existe. E a mulher tem que confiar na equipe, né? Porque a equipe ela vai levar essa gestante para a maternidade e vai continuar o acompanhamento no caminho, né? E vai entregar essa gestante para a equipe que for atender ela, que vai ser o backup, né? O plano B. Então, assim, ela tem que confiar, né? Sem confiança não rola. E acreditar que vai dar tudo certo, na medida do possível, como tiver que ser, né? Então, é isso. Não tem... muitas mulheres têm esse pavor, né? O medo. E se eu precisar ir para o hospital, eu vou correndo, né? Eu vou... Agora, depois do parto, se a gente precisar fazer uma transferência da gestante por questões maternas da puérpera ou do bebê, também a gente espera estabilizar esse paciente, ou o bebê, ou a mãe, e fazer uma transferência segura. Então, não vai ser uma transferência
mal feita, né? Nas cores, a gente tem que fazer de forma muito segura, né? Nós temos que seguir todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né? Do Ministério da Saúde. Então, a gente tem que seguir alguns protocolos técnicos também, Uhum. A né? Ana Cristina é uma amiga aqui de Alfenas, está nos assistindo, e ela colocou aqui um comentário que eu achei bem curioso, né? Eu não conhecia essa história, mas ela compartilhou aqui conosco que a apresentadora Ana Maria Braga, me parece que tem um dos netos ou netas que nasceu em um parto domiciliar planejado, né? Que é isso que a gente está conversando, e ela, com medo pela escolha da filha, né? Temerosa por aquilo que a filha tinha escolhido, contratou uma ambulância escondida e ficou atrás da casa. Olha que coisa. E como é interessante, né? No caso, uma mulher, né? Uma gestante que tenha esse temor, e aí a gente toca num ponto que eu acho que é interessante, né? E a Ana Cristina está contando aqui que a filha dela que contou em um depoimento. Olha Mas isso, né? fica sabendo só depois, né? Ficou sabendo, ainda bem que ela ficou sabendo depois, né? Porque você tá ali nesse momento do parto, né? E sabendo que, pô, tua mãe não tá acreditando que aquele negócio tá É. assim. E uma coisa que é interessante, e que eu me lembro também de ouvir outras das profissionais que trabalham com assistência humanizada, com assistência ao parto domiciliar, a ideia é que a escolha dessa mulher, né? A mulher opte pelo espaço, pelo local que mais a deixe segura, né? Então, se ela, por algum motivo, por alguma razão, entende que ela vai precisar de ter né? Tem esse devaneio, quero ter aqui uma ambulância na porta da minha casa, talvez o parto domiciliar não seja para ela. E tá tudo bem, né? E tá Tá. tudo ok. E aí a Fernanda toca aqui num ponto importantíssimo, que é a questão da equipe, né? Esses dados, ontem a Ira compartilhou e vou disponibilizar aqui no meu stories, mas quem quiser também pode depois me procurar, quem estiver acompanhando aqui, que quer ler mais desses dados técnicos. E a Maíra citou ontem 2 revisões de bibliografia sobre o parto domiciliar. São revisões de artigos, né? Então, reúne-se um número de artigos a respeito para fazer para criar essa leitura desses dados, que são basicamente feitos em países em que o parto domiciliar é uma política de assistência obstétrica. E aí eu vou deixar aqui disponível para quem quiser ter contato, para quem quiser ler a respeito e para quem quiser ter a oportunidade de observar que existe sim um cuidado, que existe sim um estudo a respeito disso. E aí, Fernanda, eu quero muito te agradecer. Passa voando, né? Eu acho que eu vou chamar a Sinara um bocadinho também. Carol entrou. Isso. Estou vendo aqui que Carol entrou. Entrou outra Carol também aqui. A Carol, sou muito grata, Carol. Inclusive, a imagem que nós usamos aqui no Instagram para divulgar essa live é do parto que a Carol viveu com o Marcelo e que recebeu o Benício. E foi nesse parto que eu tive a honra de conhecer a Sinara e a Fernanda, que foi a Carol que descobriu primeiro, viu? Foi a Carol que me informou que eu, como doula, recebi da Carol esse presente, vários, né? E depois está acompanhando ela no parto. E, nossa, Fernanda, eu te agradeço muito, viu, pelas suas falas. Olha, a gratidão é toda nossa, viu? A sua transmissão está um pouquinho, a sua internet eu acho que está um pouquinho atrasada, não sei. É? Está um pouquinho demorando para aparecer. Está um pouquinho ruim. Deixa eu ver aqui. Tá Dei uma travando virada. um pouquinho. Tá travando, né? Desculpa, gente. Um pouquinho. Parou. Mas eu quero aproveitar a oportunidade e dizer que o universo ele tem essa capacidade de ir reunindo as pessoas que tem que estar. E ele vai levando as pessoas onde elas devem estar. Cada um estar onde deve estar, né? E é uma honra eu estar nesse caminho, eu tenho muito orgulho e tenho muito amor pelo que eu faço, eu sou muito agradecida
pelas oportunidades, e você foi um presente nas nossas vidas, Dani, e estou à disposição, tá? Para quem quiser conhecer nosso trabalho, nós estamos à disposição e estamos juntas, né? Somos uma rede de apoio. Agora, nesse momento delicado que o nosso mundo inteiro está passando, a gente tem que ser mais forte, mais unidas ainda, né? Então, um beijo grande, fica com Deus e tô por aqui. Vou continuar acompanhando vocês aí. Agora, vou deixar a minha parceira de alma entrar em ação. Perfeito. Muito obrigada, Fernanda. Seguiremos juntas. Vou desconectar aqui com Um a beijo. Fernanda. Melhorou a conexão, né, gente, aqui? Melhorou. Ah, legal. E aí, daqui a pouquinho, Sinara vai mandar um sinalzinho aqui para entrar. Então, pessoal, nessa nossa conversa de hoje, qualquer outro assunto, qualquer outra dúvida, por favor, vocês podem se sentir à vontade, tanto para enviar aqui para mim inbox, eu posso passar para elas. Ah, obrigada, a Carolina está falando aqui que melhorou, legal. Passar para elas qualquer dúvida, tá? Lembrando que os artigos, Tassiane disse aqui que tem interesse nesse material, pode deixar que eu vou disponibilizar nos stories, e aí quem quiser também pode me procurar, lembrando que foram indicações, né, referências que a parteira Maíra falou muito ontem também na live dela, que foi bem bacana, bem interessante. E lembrar que essa nossa primeira parte da conversa, estou só esperando aqui. Ah, Marisa, tá ruim a conexão, né? Sinara, pode pedir para entrar, tá bom? Preciso que você dê um... Ah, vai ficar salvo, viu, pessoal? Essa live vai ficar salva sim. Vou deixar salvo aqui nos stories. Fica até amanhã, né? E até vou descobrir um jeito de baixar. Depois, se alguém tiver uma dica aí, como é que faz para baixar a live, pode me mandar, por favor, que eu tô gravando só com esse aparelho mesmo. E aí a live vai ficar salva. E uma outra questão, e aí Sinara está chegando aqui, ela vai se apresentar, falar um pouquinho dela, e conversa um pouquinho, contar um pouquinho para a gente como é que é esse material, né? O que a equipe vai levar? Que estrutura é essa? Ah, e um outro comentário que eu queria fazer também, lembrando um pouco da fala da Maíra de ontem, é que a equipe que pode estar, né? Quem que pode estar no parto domiciliar? Uma outra pergunta é em relação a precisa ir para o hospital depois? Eu ouço muito essa pergunta e ela é muito bem-vinda, né? Precisa ir para o hospital depois? A não ser que a situação de risco habitual não tenha se mantido ao longo do trabalho de parto, né? E aí vai ter que ter uma transferência, e pode ser tanto por conta de alguma intercorrência, quanto por um desejo da mãe. A mãe pode ter cansado, a mãe pode estar demandando analgesia para parto, que aí não é uma coisa que pode ser administrada em casa, ou algo nesse sentido. Não precisa, né? Se não tem necessidade de transferência, não precisa. Uma placenta que leva mais tempo para sair, que é para dectar, e aí essa mulher precisa ser transferida para que isso se observe. Fora isso, salva a live nos destaques, obrigada. Obrigada, Ciro, obrigada. Fora isso, a mulher não vai precisar ir para o hospital. Mas quem é que pode atender um parto domiciliar? Então, os profissionais que podem estar nessa equipe são as enfermeiras obstetras, caso da Sinara e da Fernanda, e é sempre recomendável que existam 2 profissionais. Podem ser 2 médicos ou médicas, lembrando que o Conselho Federal de Medicina, ele não proíbe que médicos e médicas deem assistência a parto domiciliar, embora alguns conselhos regionais o façam, como é o caso do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, que proíbe que seus médicos assistam parto domiciliar. No nível federal, essa proibição não existe, né? Então, pode ser um médico ou médica obstetra e uma pediatra neonatologista, ou as obstetrizes. As obstetrizes, que são uma formação que no Brasil é oferecida pela USP, no campus leste da USP. Então, essa profissional ela sai capacitada para atender um parto de risco habitual. Né? Então, o parto de risco habitual, o parto de baixo risco, que é esse que é elegível para um parto domiciliar, que também vai ser atendido em ambiente hospitalar, ou melhor, que também pode ser atendido em ambiente hospitalar por uma obstetriz ou por uma enfermeira obstetra, esse pode ser atendido também em domicílio.
Quando muda esse cenário do parto, né, quando se tornam necessárias algumas intervenções que só podem ser em ambiente hospitalar, ou que só podem ser realizados por profissional médico ou médica, são intervenções que não poderiam ser realizadas em domicílio, ainda que o profissional a estar acompanhando esse parto fosse um médico ou uma médica. Então, você tem que transferir. E muitas vezes a transferência vai ser, um parto vaginal vai ser mantido, né? Ainda vai acontecer um parto normal. Se transferir, essa equipe hospitalar vai recebê-la para algum procedimento que não pode ser feito em casa. Chamando aqui, então, com muita alegria, a Sinara. Fernanda estava falando lá do interior de São Paulo, Mococa, mas bem encostadinha aqui em Minas. Sinara chegando aqui de perto. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, boa tarde, Dani. É um prazer sempre falar com você. Boa tarde a todas as pessoas aí que estão conectados conosco. Muito bom, bem-vinda. Bem-vinda. E agora o sinal está melhor, né? Não está mais travando a minha imagem, não? Então, às vezes fica dando uns picos, umas falhas, mas aí a gente vai conseguindo. Vai conseguindo, né? Depois eu vou disponibilizar a live nos stories, né? Se cair, eu religo, porque realmente aqui, eu não sei se é por conta da grande demanda dos últimos dias, o meu sinal anda meio dando uns probleminhas. Mas aí qualquer coisa a gente retoma a conexão, tá bom, gente? Sinara, obrigada mais uma vez por aceitar o convite. É uma honra poder ter vocês como uma equipe para acionar e indicar para as mulheres que me procuram em busca desse desejo de construir um parto domiciliar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de você, contasse, se apresentasse um pouquinho, e aí entrasse um pouquinho falando mais nessa constituição da atenção, o que vocês levam, o que tem nas bolsas, o que tem nessa escolha da mulher e um pouco das conversas que a gente teve antes daqui para compartilhar com quem nos acompanha. Bom, é um prazer falar com você, Dani, e com todas as pessoas aí que estão nos vendo. E digo assim que é uma apreensão no nosso coração falar depois de tantos célebres do parto humanizado e ativistas aí da humanização falarem, né? A gente fica aí meio receosa, mas vamos lá. Então, meu nome é Sinara, eu sou enfermeira obstetra. Sou mãe também, né? Sou mãe da Laís, da Heloísa e do Lucas. E os meus 3 filhos, cada um nasceu de uma forma diferente. Os 3. A Laís nasceu no nosso coração, Heloísa nasceu através de uma cesariana e Lucas nasceu de um desejo de viver um parto domiciliar, né? De sentir assim na minha pele como que é parir. Independente de ambiente, mas o que é uma mulher parir? Sentir esse sentimento das mulheres que eu atendia. E aí eu falei, bom, meu 3º filho é a última chance que eu tenho de sentir o que é um parto domiciliar. Sempre a gente diz assim que é uma forma totalmente diferente do nascer. Porque é uma atenção voltada a essa mulher, ao domicílio, à casa, aos costumes, à crença, às tradições, totalmente diferente do que a gente pode atuar dentro do ambiente hospitalar, né? A gente atua com os protocolos de assistência, de monitorização de bem-estar materno e fetal, mas a gente faz um quê a mais? Que é essa conexão com a cultura e crença dessa família. Bom, então, eu atuei aí por aproximadamente 14 anos no ambiente hospitalar, e aí eu sentia uma necessidade, assim, interior de viver algo além disso aí, de buscar o que há de diferente aí atrás do arco-íris, vamos dizer assim. E é isso que a gente foi buscar. Então, em 2018, eu me encontrei grávida e buscando equipe para assistir esse parto aqui na minha cidade, na minha região. E eu moro no interior de Minas Gerais, né, Alpinópolis, uma cidade aí com menos de 20 mil habitantes, onde não existia equipe aí para assistência a parto domiciliar.
E aí a Fernanda já contou nossa história, né? E através também de uma equipe, Florescer Bom Parto, Karina e Maíra estiveram comigo no meu parto e eu pude viver essa assistência e entender um pouco mais além. E foi então, tem 2 anos, que Fernanda e eu, né, a gente está no 2º ano de assistência, que a gente uniu forças, né? Fernanda residindo em Mococa, interior de São Paulo, e eu residindo aqui em Alpinópolis. A gente costuma dizer que nós somos parteiras sem fronteiras, né? A gente atua, a gente assiste mulheres e casais que nos buscam, independente da região que moram. Porque como a própria temática da live é um parto domiciliar planejado. Então, a gente não sai, como você disse, assim, que há várias pessoas que possam imaginar que a gente vai dar à luz, né, no leito de um rio, ou embaixo de uma árvore, ou batendo tambores, ou tocando chocalhos. Se for da vontade desse casal, a gente também vai proporcionar isso para o casal. Mas, independente de toda essa parte holística e de desejo da mulher, a gente vai munida, sim, de equipamentos que podem nos auxiliar na assistência desse parto de risco habitual, como foi dito anteriormente, que vai mudar o cenário na questão de ser um parto um pouco mais... de eu precisar de recursos e estar ali disponível à minha mão. Então, da sua pergunta, o que é que vai nas bolsas e tudo? Vai algumas coisas, alguns segredos, mas a nível de material técnico, então, insumo, instrumento técnico, agulha, seringa, material para reanimação neonatal, se for necessário, então, cilindro de oxigênio, medicamentos para conter hemorragia, soro, materiais para punção venosa, material para clampeamento de cordão umbilical, material se for necessário fazer uma correção de períneo, então fio de sutura, instrumental cirúrgico esterilizado, fio de sutura, se for necessário fazer alguma correção ou não. E a prática vem nos mostrando e as evidências científicas vêm nos mostrando também formas diferentes de atuar nessa questão, como seria diferente no ambiente hospitalar. Então, a gente deixa um pouco aí dessas rotinas pré-estabelecidas e a gente vai viver um parto vaginal espontâneo. A assistência que a gente promove justamente é essa, de ser o mais espontâneo, o mais natural possível. A gente gosta de trabalhar na linha do parto ativo, onde esse casal é preparado para estar ativo no momento do parto e de receber o seu bebê. Então, esses casais, eles são preparados. A gente costuma dizer aí que são 9 meses, 10 meses de gestação, onde vai ter muito estudo. O casal vai estudar, vai se preparar, vai entender esse mundo e vai estar munido de várias informações para o próprio comportamento na hora do nascimento. Perfeito. Você até já tocou um pouquinho na pergunta que nos chegou da Nanda Brito. A Nanda tem uma dúvida, que é no caso de laceração. Se aconteceu uma laceração no parto domiciliar, foi aí como é que eu manejo? Foi aí que eu comecei a falar, mas voltei atrás, falei assim, vou esperar a Dani guiar nas perguntas. Você viu que deu uma paradinha? Então, esse bebê vai nascer, né? A gente, como Fernanda disse, a gente vai entrar no ambiente na casa desse casal e a gente não sabe quando a gente vai sair. A gente tem a experiência de parto que aconteceu dentro de 2 horas, a gente tem experiência de nascimentos que ocorreram dentro de 10 horas, e a gente tem experiência de nascimentos que demorou do início do primeiro sinal, porque os sinais eles podem vir com a famosa contração, a contratilidade uterina, né? A mulher dá sinal de estar entrando em trabalho de parto, ou não, simplesmente minha bolsa rompeu. E aí? Nossa, minha bolsa rompeu. Ah, sim, mas você tá com dor? Não, ainda não. E aí a gente vai viver toda esse desfecho. E isso pode demorar 3 dias. Então,
o nascimento vai acontecer da forma mais ativa possível, a gente vai direcionar o casal e o bebê nasceu. E como que vai ser esse nascimento? A gente vai optar, direcionar essa mulher para esse período expulsivo, para essa expulsão do neném, para esse nascimento do bebê, da forma mais sutil que ela conseguir. Todo mundo já ouviu falar de círculo de fogo, né? Quando a cabeça do neném vai passar, que a gente sente um queimor. E a gente ouve falar também de puxos dirigidos, de puxos voluntários, né? A mulher sente embaixo uma pressão, uma força incontrolável e ela se depara dizendo, não, eu não estou fazendo força. Não é ela que talvez esteja empurrando, mas é uma sensação de 3 forças agindo ali juntamente, que é a força do bebê nascer, a força do útero se contrair e essa vontade, esse direcionamento do trajeto de liberar esse bebê, que é onde eu vou entrar na sua resposta. Então, esse bebê vai passar pelo canal vaginal, ele vai nascer e a gente vai direcionar para que essa mulher permita esse nascimento da forma mais delicada, sutil, porque é aí que está o pulo do gato. É aí que está o segredo para que não haja nenhuma laceração ou que essa laceração seja a mínima possível, de pele ou um mínimo de mucosa. Então, respondendo a pergunta da colega, se houver alguma laceração, a gente vai avaliar esse períneo. Se for uma laceração mínima, a gente vai apresentar isso para a mulher, para o casal, e juntos vamos optar. Bom, será necessário fazer uma correção de aproximar uns pontinhos mínimos ou não? Porque a vagina ela tem a propriedade de se reconstituir, de colar. É como se fosse uma fissura no meu lábio. Como tem o lábio embaixo, o lábio vaginal, tem o meu lábio. Então, como se fosse a comissura tivesse feito uma rachadura. E se eu fico com a minha boca um pouquinho... deixo ela curar naturalmente, isso vai fechar essa fissura. Então, é a mesma coisa lá embaixo. Então, dependendo de como foi essa laceração perineal, o grau de laceração, o que se rompeu, a gente vai decidir juntos, mulher, parceiro, parceira e equipe técnica, vamos avaliar. Vai ser necessário fazer uma correção? Aí sim, temos todos os materiais necessários, que é o quê? Anestesia local, instrumentais cirúrgicos, fio de sutura adequado para fazer essa correção. E sim, faremos a sutura, a rafia, que não foi por uma episiotomia, e sim por uma laceração. Ou não, e aí a gente vai fazer a higienização do períneo e a gente vai recomendar algum produto que seja necessário para utilizar para cicatrização. Simples assim. Uhum. Obrigada, Sinara. E aí a Nanda nos conta aqui que ela está na sua 2ª gestação, atualmente com 22 semanas, e já começou o planejamento do parto domiciliar. O 2º parto normal. Eu que te agradeço, Nanda, pela pergunta e pela participação. Exatamente. Fernanda está nos mandando aqui um lembrete. Surgiu também um pedido para falar um pouquinho dos níveis de laceração. Então, sobre laceração, né? Disse que a gente vai conduzir, né? Ou não, ou essa mulher simplesmente se encontrou no seu parto e a gente só vai assistir. E a maioria das vezes é assim, a gente só assiste essa mulher parir, porque a gente entende, no nosso modo de atender, é que a gente está lá como apoio, como espectadoras e como norteadoras para trazer esse nível de segurança e a mulher que vai parir. Então, se for necessário conduzir na expulsão, conduziremos, senão a gente vai só assistir e deixar rolar. Níveis de laceração. Então, pode ser nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Quando a gente fala de níveis, nível 1, teve apenas uma escoriação a nível ali de pele e a gente fala que foi um ralado. Foi uma escoriação a nível de pele mesmo, primeiro nível de laceração. Segundo nível é quando há pele e mucosa, que é também passivo a cicatrizar sozinho. Então, assim, a gente vai avaliar bastante se vai ser necessário fazer alguma correção a nível de sutura ou não.
Terceiro nível, quando se dá. Então, eu falei do segundo nível, que é pele, mucosa. Terceiro nível, pele, mucosa, músculo. Daí, quando tem um rompimento muito grande, foi exercida uma força muito grande ali naquela expulsão, ou quando teve um manuseamento desse bebê, pode sim, desse períneo não aguentar e ele romper. E aí vai romper a nível de musculatura. E aí sim eu vou pensar em corrigir, porque senão ou esse tecido vai ficar um pouco distante, vai demorar a ter uma cicatrização bacana, ou então pode acontecer de ter aí um sangramento que vai persistir. Então, já do terceiro nível, a gente já observa se vai ter essa não necessidade, considerar que possa ser possível. Quarto nível e o último, que a gente nunca quer ter, então a gente falou de nível 1, 2, 3, no terceiro, último, pele, mucosa, músculo, e no quarto, pele, mucosa, músculo e períneo. Então, assim, quando há uma ruptura desse períneo, e aí uma ligação, ou então até um rompimento e uma união aí de meato vaginal com o ânus. E aí é uma situação que enfermeiro obstetra, obstetriz e profissional que assiste parto não quer ter, porque vai demandar de maior assistência, e a recuperação dessa mulher vai ser um pouco mais assistida. E é uma situação mais rara também, né, Sinara? Sim, como eu disse, depende da condução, de como esse parto foi conduzido, se esse parto foi muito manuseado, se esse parto foi instrumentalizado. Então, diante da assistência domiciliar e das propostas que nós, equipes de parto domiciliar, a gente conduz, dificilmente a gente vai ser um pouco mais raro. Mas dentro do ambiente hospitalar, se eu tiver um excesso de manuseio, ele pode me conduzir para uma situação dessa que ela é muito desagradável e a gente não quer ter. Uhum, exatamente. E aí, a mesma pessoa está agradecendo, eu que te agradeço pela pergunta, e ela fala da epísio, né? Porque aí tem muita gente que fala assim, mas por que não a epísio, que é aquele corte mesmo? Qual que seria a vantagem? Né? Conta um compartilhamento. Então, o pessoal aí do mundo da assistência domiciliar, o pessoal aí da humanização do nascimento, às vezes a gente ouve falar a palavra episiotomia e os nossos cabelinhos já se arrepiam, porque é uma coisa assim que a gente desconsidera. Cada profissional que assiste parto tem sua maneira de assistir. E nós respeitamos a maneira de cada um. E aí vem as evidências científicas nos falar e vem aí as imersões que fazemos e se a parto e esse pessoal aí fera da humanização que a gente acompanha, a gente diz que são os nossos mestres, a gente torce o nariz para tal da episiotomia. Por quê, Sinara? A vida inteira, muitas pessoas, a minha mãe teve aí o piquezinho, né, para ajudar o neném a passar. E por que agora vocês vêm dizer que ele não é necessário mais, não precisa e vocês não querem fazer? Simplesmente porque quando o corpo da mulher foi feito, a vagina, quando ela foi criada para se alargar na circunferência da cabeça desse bebê. E esse desfecho de nascimento, essa condução de como vai ser esse expulsivo, também nos leva a ter sucesso para esse nascimento, sem romper períneo, que a gente fala que é períneo íntegro, né? Quando tem esse tal desse períneo íntegro, a gente comemora, porque a gente gosta muito de não ter um esfolamento, nenhuma laceração. Mas por que a gente deixou de usar a episiotomia? Simplesmente porque esse corte médio-lateral, ele vai cortar a musculatura. E cortando essa musculatura, vai ter um corte também de ligamentos e de canais nervosos ali, né? De nervos, que a sensibilidade dessa mulher vai ficar um pouco mais comprometida, vai ter situações de dispareunia. O que é isso? Dor durante o ato sexual, a cicatrização, ela não vai ficar bacana. Então, assim, a gente prefere que haja
um nascimento e haja aí esfole um pouquinho, uma mínima laceração, do que abrir uma episiotomia por causa disso. Porque simplesmente a gente vai cortar músculo. E a gente vê dentro das evidências científicas que isso não tem necessidade. Que a própria vagina, ela tem a elasticidade desse bebê abrir a porta, né, dessa passagem desse bebê ao máximo, sem ter que rasgar ou cortar a musculatura. Uhum. Nossa, perfeito. Muito obrigada. Gente, eu acho que é um assunto, para mim, é um assunto tão envolvente, né? Que quando a gente vê o tempo vai se escoando de uma forma muito rápida. A gente está chegando já perto do nosso teto, né? De 1 hora. Meu Aí Deus. tem uma outra. Não passou voando, gente. Foi muito, muito, muito rápido mesmo. Tem uma pergunta aqui da Carolina Oliveira, e aí a gente já encaminha talvez com essa resposta, mas que esse se mantenha como um canal aberto, né? Vocês vão ter aqui, tanto na minha... Ah, é a Ana Laura Mello dizendo que chegou atrasada, não tem problema, Ana Laura, eu vou disponibilizar aqui o link, tá bom, da live, e o canal tá aberto também para que vocês façam perguntas, continuem essa conversa. Eu é que sou muito grata por todas as participações. E aí, eu acho que para fechar um pouquinho, e já para dar uma palavra final da Sinara, a pergunta da Carolina, que é: o que é exatamente um parto muito manuseado? Eu acho que é importante porque está aqui também nessa definição a escolha que uma mulher pode ter pelo parto domiciliar. E a Carolina Oliveira, é a mesma que acabou de pedir aqui, para a gente fazer uma parte 2 da nossa conversa. Olha, Carolina, a gente já vai construir isso, né, meninas? Porque a gente também gosta muito desse assunto e eu acho que é um assunto que precisa mesmo ser muito discutido, né? Muito falado. Então a gente talvez encerra daqui a pouquinho, mas vem aí parte 2 da nossa live. Gostei da ideia. A gente está aprendendo a fazer e está gostando de fazer isso, né? Não é? A gente vai tomando gosto. É minha primeira, assim. A gente vai tomando gosto. Vamos fazer mais. Isso aí. Ô, Dani, se eu me perder na pergunta, você me lembra e você me ajuda? Lembro sim. Aí? É porque eu queria também, rapidamente, falar disso que a gente está vivendo, né? Dessa pandemia 2020. E mulheres ficando histéricas diante dessa virulência, como aí eu com a Fernanda a gente costuma falar, né? Dos vírus, né? Então, coronavírus está sendo um símbolo de mulher querendo fugir para as colinas, né? O que eu faço? Me encontro grávida e o que eu vou fazer? Aonde eu vou ganhar meu neném? Porque agora os hospitais estão superlotados, ou então eu tenho risco desses vírus. Então, a gente tinha até falado sobre isso, né, Dani? De falar isso com essas mulheres. O que eu queria deixar para vocês, pessoal, que vai ficar gravado aí, é sentir no seu coração. Não buscar o parto domiciliar planejado simplesmente como uma fuga, gente. Porque a necessidade, a vontade, o desejo de parir em casa, ele tem que vir assim, olha, do mais profundo do seu corpo. A gente fala assim que tem que vir do fundo do coração. Mas eu acho que tem que vir mais fundo ainda. Tem que ser do fundo do útero. Porque a gente não sabe o que a gente vai liberar numa vivência de parto. E a gente costuma dizer que o parto é o nosso encontro com a nossa própria sombra, sabe? É ali que a gente vai fechar lacunas, a gente vai fechar ciclos e abrir novos ciclos. A gente costuma dizer que a gente vai morrer e renascer. Então, eu quero deixar só esse carinho para as pessoas entender que o parto domiciliar ele não tem que ser só fuga, ele não tem que ser jamais, em primeira instância, fuga de qualquer medo de ir para o hospital. Ele tem que partir do seu desejo. E eu pedi para você me lembrar da pergunta, esqueci. O que é parto manuseado, sim. né? Exatamente. Então, o que é um parto muito manuseado? Um parto muito manuseado. O que acontece? A gente, não sei se o pessoal já ouviu falar de intervenções, né? A gente usa muito essas palavras. Nossa, a gente vai fazer algumas intervenções. A natureza ela é muito sábia. E o ser humano, nós estamos aqui no ano 20 de 2020, e o ser humano ele está se desenvolvendo há mais de 200 milhões de anos. Então, se nascer não fosse tão fisiológico assim, não estaríamos aqui hoje para contar essa história. É claro que a tecnologia ela veio para salvar vidas. A gente ama cesariana porque cesarianas salvam vidas,
desde que bem indicadas, desde que esse bebê esteja maduro para nascer, desde que essa mulher já esteja a termo. Então, tem vários critérios. Mas o que seria, então, entrando na própria pergunta, o que seria muito manuseado? Se a gente deixar a natureza agir, se a gente deixar essa mulher parir e só controlar, só monitorizar bem-estar materno e fetal, a gente vai ter um desfecho feliz. Agora, se toda